Olá pessoal, esse é mais um momento onde a gente pode refletir um pouco mais por meio da psicanálise freudiana. Esse programa que eu vou fazer neste momento, ele é baseado num livro do Freud, que é o Compêndio de Psicanálise, que ele escreveu num momento onde ele estava ali aguardando uma permissão para poder sair do país dele, lá da Áustria, e poder embarcar para a Inglaterra num exílio, se é que a gente pode chamar de exílio, por conta da guerra que estava acontecendo, a Segunda Grande Guerra Mundial, e o país dele estava sendo invadido pelo exército nazista alemão, e isso fez com que alguns amigos, inclusive Marie Bonaparte, entre outros amigos influentes, né, fizesse com que ele embarcasse para a Inglaterra, né? E ele não queria, ele estava até resistindo a isso, mesmo sendo perseguido, mesmo com os livros sendo queimados, mesmo com o confisco até da, da ideia da psicanálise por esse exército X aí. E a filha dele também, a Ana Freud, havia sido capturada pela Gestapo e também foi prestar depoimentos. Isso mexeu com ele, foi onde ele decidiu de fato, né? Ele ficou aguardando, achou até que ela fosse para as câmaras e tal, né? Mas isso fez com que ele de fato assumisse essa responsabilidade, né? Com base na realidade que ele estava vivendo e fosse embora do país. Bom, e aí, em algum outro momento desses podcasts, acho que uns 2 podcasts atrás, né, antes desse, anterior a esse, eu falei sobre a psicanálise freudiana. E eu vou continuar, como esse material de hoje é uma continuação a esse que foi falado anteriormente, né? Tem um sobre Freud e Einstein, falando sobre a guerra, e o anterior a esse do Einstein perguntando para o Freud sobre a guerra é o Psicanálise Freudiana, se eu não me engano, e ele traz algum trecho também desse compêndio, né? Mas aí, só mais um golinho de café. Café coado na hora é uma maravilha. Eu tenho a maquininha de fazer café expresso, mas o café coado ele não tem para ninguém. Então, vamos lá, né? Nesse material, ele vai falar sobre muitas coisas. Ele está aqui, na verdade, defendendo a psicanálise para as futuras gerações, né? E uma linguagem bem madura, até bem amadurecida sobre a psicateoria psicanalítica. Aí ele fala que o sonho é uma psicose, né? Com todos as maluquices que um sonho traz, né? As formações delirantes, as confusões mentais, né? Que é tudo fruto do sonho, né? Como diz o Freud. É uma psicose de curta duração, mas ela é inofensiva. E dessa psicose que é o sonho, né? Que é uma psicose de curta duração, dá para tirar algo de útil, né? Ela tem o consentimento do sonhador, assim como é a realização de um desejo, mas ainda assim é uma psicose de curta duração. Mesmo assim, né, é possível tirar daí que essa alteração que se dá profunda na vida anímica de quem está sonhando, na alma, na psique, ela pode ser desfeita quando a pessoa acorda e voltar a ter uma vida de neurótico, né? Ou se é que a gente pode chamar de normal. Bom, entendendo que existe 3 possibilidades, 3 clínicas, né? Neurótico, psicótico ou perverso. Se você não é neurótico, você é psicótico ou você é perverso, né? Então eu, e acho que a grande maioria dos que escutam o programa, se encaixam nessa clínica do neurótico, né?
E o neurótico, ele é a pessoa que trabalha, né? Tanto que ele sonha, tem essa psicose de curta duração e no outro dia acorda, às vezes até mal-humorado por causa do sonho, tem gente que tem até ciúme do que acontece no sonho, tem gente que fica mal com o que aconteceu e tal, mas mesmo assim vai trabalhar, come, bebe, conversa com as pessoas, tem uma vida dentro dos padrões que a sociedade exige, né? E aí o Freud percebe tudo isso e tem ideias, né? Então, opa, é possível a gente fazer a mesma coisa com aquelas paradas que acontecem na psique humana, né? Que são espontâneas na vida do neurótico. Então, a gente pode buscar uma cura para isso, né? E aí, quando a pessoa acordada vive como se estivesse sonhando, o analista se faz extremamente necessário na vida dessa pessoa. Como a gente já viu, né, o sonho, o eu, tem o isso, eu e o supereu, ou id, ego e superego, certo? O eu se desliga da realidade do mundo externo e embarca nessa fantasia do sonho. E é por aí que a psicanálise entra e pode começar a desfazer algumas paradas, alguns nós. O eu está fraco, certo? Existe aí o conflito interno entre o isso, o id, e o supereu, o superego, certo? Ele está reduzindo a pó o eu dessa pessoa, do indivíduo. E a função do analista é de auxiliar o camarada nessa guerra civil, no processo de análise. O analista, o psicanalista e esse eu da pessoa que busca a análise vão formar um partido para combater esses inimigos, né? As pulsões do isso ou do id, que vem do inconsciente, e a consciência moral, que está atuando ali no supereu desse ser. E, a partir daí, se estabelece um pacto entre analista e analisando o paciente. O eu dessa pessoa que foi buscar análise deve ser o mais honesto possível. Ele deve lembrar de coisas que talvez ele não está lembrando agora, mas com o processo da análise ele é forçado, muitas vezes, a recordar. Coisas da infância, que aconteceu com o papai, com a mamãe, com irmãos, com irmãs, com amiguinhos e tudo mais, né? Tudo que for necessário e possível recordar, tornar consciente, falar tudo que vier à mente, que é uma regra de ouro na psicanálise. E o analista, por sua vez, mantém o sigilo, sem julgar, sem dar conselho, e fazer o papel dele de auxiliar essa pessoa, para que, com a experiência que ele tem, ele possa fazer a interpretação desse material que for aparecendo para ele, mesmo influenciado, né? E é influenciado pelo inconsciente, que vai vir carregado, né, esse processo de análise de mecanismo de defesa, de resistência e tudo mais que for possível o inconsciente fazer para atrapalhar essa transformação e essa relação. O saber, ou suposto saber do analista, vai compensar esse não saber do analisando. O papel do analista é restituir o eu de quem buscou a análise, a ponto de conseguir obter, por meio disso, um certo domínio, né, sobre essas áreas que foram perdidas da vida anímica desse cara, dessa pessoa, desse ser, desse indivíduo que buscou análise, né, ali da psique dele. E esse pacto, essa relação toda é já o processo de análise. Para que isso tenha um resultado positivo, esse eu do analisando tem que preservar um mínimo de coerência e um tanto de entendimento diante das exigências da realidade. O pacto
sinceridade total em troca de discrição absoluta. Parece um padre no confessionário, mas não é. A gente, na análise, não deseja, o papel do analista, não deseja só escutar o que o rapaz está dizendo, ou a garota está dizendo, quem está no processo de análise. Ele deve dizer muitas coisas, inclusive aquilo que ele não sabe, que vai acabar dizendo no processo de análise. Ele não vai dizer só o que tem intenção de dizer, ou algo que gostaria de dizer. Tem gente que anota o que vai falar na análise, para fugir dessas possibilidades da manifestação do inconsciente. Não é confissão, não é bate-papo gostosinho com o terapeuta, com os amiguinhos na porta do boteco, ou sentado em frente ao bar comendo uma porção de torresmo, ou de provolone à milanesa, ou de batata frita, ou seja lá o que for, tomando uma cervejinha, um chopp gelado, né? E falar um monte de coisa. Ah, pô, agora não sei o quê. Ah, deixa, segunda-feira você vai ver só, vou mudar tudo e tal. Chega segunda-feira, continua a mesma coisa. Por exemplo, né? Tem gente que senta ali para falar mal do chefe e às vezes fala, ah, então você vai ver segunda-feira, vou falar para ele, vou fazer, vou mudar tudo isso, vou parar de fazer essas horas extras que eu faço, vou parar de um monte de coisa. Só que não para nada. Chega segunda-feira, volta todo o processo novamente, até chegar na sexta, e novamente tomar aquela cervejinha, e novamente falar tudo do chefe, que só iria fazer, que vai fazer, mas não faz é nada. Né? Então, vamos um pouquinho mais para frente, porque... vamos lá. Então, esse pacto, esse modelo, né, essa técnica, ela permite que o analisando deixe de lado as suas autocríticas e passe a participar da análise com um material mais rico, mais profundo, né, com pensamentos, com ocorrências da sua vida, do passado, com lembranças, que mesmo com a influência do inconsciente, que são derivados do inconsciente, né, são restos, inclusive os materiais que foram recalcados, né, tudo isso vai permitir uma comunicação com o analisando que vai ampliar de uma maneira o campo de visão sobre o inconsciente. Né? Ele passa a ter um melhor entendimento. Né? Recentemente, um paciente meu perguntou, me falou que gostaria de experimentar psicanálise, né? Que já vinha de outras terapias, dessas cognitivas comportamentais e tal. E que ele falou, não, eu preciso saber por que eu faço isso que eu estou fazendo, por que eu repito tanto isso que eu estou repetindo, por que eu sou assim, eu não quero que a pessoa me fale o que eu tenho que fazer para mudar. Eu quero entender por que eu faço isso. Né? Então, a psicanálise tem essa função, né? Tem isso como atribuição, é diferente de algumas outras terapias. Existem várias, a psicanálise não é única, como eu já falei várias vezes. Né? Existem várias metodologias, várias terapias, mas a que vai direto no inconsciente é essa aqui, a psicanálise. E a jornada analítica, ela não é fala que eu te escuto, né? Fala que eu te interpreto. Não é. Tem algo a mais nisso, né? Tem algo mais profundo, tem questões que são previsíveis, outras imprevisíveis e surpreendentes, por sinal. O analisando, ele não vai seguir a jornada analítica dele, esses apitos aqui de alerta são pessoas querendo agendar entrevista para fazer análise. Então, desculpa aí você que está escutando isso, não tem problema nenhum, certo? Imagina, isso aqui faz parte do processo. Nós vivemos aqui um mundo real. Eu gravo o programa, não tem estúdio, eu gravo aqui na minha
no meu lugar de trabalho, no meu escritório. O meu atendimento é online, então essas coisas acontecem, certo? Inclusive tomar um cafezinho feito na hora. E aí, né? Essa análise não é um fala e o outro interpreta, né? Tem mais coisa nisso, as previsíveis, as imprevisíveis e as surpreendentes. O analista, o analisando, ele não vai seguir essa jornada considerando o analista como um auxiliar ou como um conselheiro. O Freud que falou isso, né? Auxiliar ou conselheiro. Mesmo sendo cobrado por isso, né? Mesmo o trabalho sendo pago pelo esforço que o analista tem em fazer a análise do processo, né? À luz da realidade, como o Freud diz, o analisando espera mais, ele espera um retorno. Foi o que eu disse agora do rapaz, ele espera uma reencarnação de algum ser da sua infância, do seu passado. E aí surge o fenômeno da transferência. Ele passa a fazer presença nesse processo. E é aí que a análise vai acontecer, porque existem sentimentos, reações que vão ser validadas nessa jornada. E a transferência é de uma importância sem igual. Não dá para imaginar. A análise não tem como ter análise sem transferência. Ela é um recurso auxiliar de valor insubstituível, como diz o Freud. Por outro lado, tanto por um lado quanto por outro, né, ela pode também gerar perigos. Né? Essa ambivalência da transferência, ela vai dar tanto por atitude positiva, carregada de ternura, de doçura, e também pelo lado negativo, com hostilidades contra o analista. Né? E aí pode ser que o analista esteja sendo visto como o papai, está colocado na posição, né, de pai ou da mãe. O analisando, ele vai deixar de lado essa intenção racional, olha isso, de ficar sadio e livre de sofrimentos. Aí vai surgir a intenção de agradar o analista. Eu tenho um paciente que um dia a gente falando sobre determinado assunto, aí ele falou, não, boa isso que você falou. Nossa, perfeito, eu vou exatamente fazer isso porque para mim agora chegou no meu limite, é exatamente isso. Nossa, chefe, é isso aí. Ok, né? Eu falei, pô, que bom, né? Que você... Aí vem a outra sessão, a pessoa não toca nem no assunto, se fez aquilo que queria ter feito. É a mesma coisa da galera que vai tomar cervejinha do happy hour e falar mal do happy hour e falar mal do chefe e que vai ter atitudes, que vai pedir aumento, que vai parar de fazer tal coisa que não está nas atribuições e tal, e chega na segunda, faz até mais e trabalha até mais e a vida continua nessa toada do automático, né? Então o paciente, né, deixa de lado essa intenção de ficar curado e livre desse sofrimento, desses conflitos, porque vai surgir nele, né, essa intenção de agradar o analista, de ganhar a aprovação do analista, de ganhar o seu amor. Quando esse eu fraco do analisando se torna forte, ele alcança resultados que seria mais difícil ou impossível de outra forma. E aí surge a força máxima da análise. Os sintomas são suspensos, o analisando se sente mais confortável. Tudo isso acontece pela transferência ao analista, pelo amor ao analista. Olha que maluco isso, cara. Isso é maluco para quem faz análise, para quem atende, né? Para quem está no processo de análise. É
maluco, é muito profundo e interessante. E essa relação de transferência, ela vai trazer vantagens para o trabalho do analista, para a análise. Porque quando o analisando coloca o analista nessa posição de pai ou da mãe, ele está concedendo poder para quem analisa ele. Esse poder é o mesmo poder que o super-eu exerce sobre o eu dele. O super-eu é uma herança dos pais, certo? Ele está transferindo para o analista a mesma força e poder que os pais tiveram sobre ele. Olha isso. E esse novo super-eu, né, entre aspas, que seria o analista, ele tem como atribuição uma pós-educação dessa pessoa, desse paciente neurótico. E ele pode, por meio disso, fazer ali as correções desses desarranjos que foram criados. Que os pais foram os principais responsáveis por isso. Às vezes sem saber, na maioria das vezes sem saber. O pai é cruel, a mãe é cruela e não sabe às vezes no que vai dar. E é isso. Por isso tem psicanalista, psicólogo, terapeuta, constelação, um monte de coisa. Então, não cabe ao psicanalista abusar dessa coisa, desse poder que é dado para ele, certo? Dessa influência que ele tem sobre o analisando, o paciente neurótico. Né? Existe alguns analistas que se sentem tentados por isso. Por mais que isso seja tentador, né? Tornar-se o professor, o modelo ideal, né, para essa pessoa, é um processo analítico, não é para viajar de ser Deus. Nós não somos Deus, vamos fazer milagre. Nós vamos fazer o nosso papel, restituir o eu desse ser que está perdido. Né? Senão, não se faz análise. Pode ser qualquer coisa menos psicanálise, pode ser tudo. Pode ser um jogo, pode ser uma diversão, pode ser perversão, pode ser sadomasoquismo, qualquer outra parada, mas não é análise. Não é para fazer o mesmo que foi feito, enterrar a independência desse ser, como os pais fizeram, segundo Freud. Né? Vamos mais para frente, e aí, esse é um outro trecho outra passagem desse compêndio de psicanálise que é muito importante ainda sobre o paciente, né? A necessidade de doença ou de sofrimento. Então, na medida que essa análise vai tomando corpo, vai deslanchando, vai caminhando bem, né, aparentemente, quanto mais o trabalho analítico vai se aprofundando nessa psique desse ser, né, na vida anímica dele, na mente inconsciente do analisando, do neurótico, vai ficando cada vez mais nítida essa compreensão desses fatores que são as fontes de resistência, que vão pedir cuidado e atenção. O neurótico, ele não reconhece isso. E o analista também nem imagina que possa surgir durante a análise daquele paciente ou desse paciente uma determinada resistência ou resistências. Elas não são originárias do eu, elas são do inconsciente. Essa necessidade de doença ou de sofrimento, apesar de ser próximas, as origens são distintas. Esse sentimento de culpa ou consciência de culpa,
ainda que a pessoa em análise nem se dê conta dessa história, é uma forma de contribuir à resistência que é gerada pelo supereu que é duro e cruel com essa pessoa. O que esse supereu está dizendo? Segundo o nosso querido Freud, o indivíduo não deve ficar saudável, abre aspas. Tem de permanecer doente, pois não merece nada melhor, fecha aspas, disse Freud. O analista, ele sabe que isso vai acontecer de alguma maneira ou de outra, ele não sabe como que vai ser a manifestação da resistência, mas existe a resistência em um determinado momento da análise. Ela não atrapalha, mas ela vai tornando ineficaz o trabalho. Você tem que ter jogo de cintura e habilidade para lidar com isso. E logo em seguida, né, vão surgindo também, por meio da substituição, uma doença no corpo. Uma dor nas costas que impede de ir para análise, uma enxaqueca que não dava para escutar nada, qualquer barulho incomodava. Por aí vai. E também existem pacientes que se sentem miseráveis e não se queixam dessa situação, independente de como ocorra. Para o Freud, essa situação era bastante curiosa e reveladora. Ele entendia que ainda se tratava de um supereu hostil. Vai acabar o café e o programa ainda tem algumas páginas, mais 4 lâminas aqui. Isso ainda se tratava desse superior hostil. E para se defender dessa forma de resistência, o papel do psicanalista é tornar consciente o camarada que está ali em análise para tentar desconstruir esse superior cruel, duro, hostil e devastador. Existe outra resistência que o Freud considerava menos fácil de demonstrar a sua existência e que se achava especialmente indefeso para combatê-la. E aí ele diz, a reversão da pulsão de autopreservação em autodestruição ou autodanificação. Para ele, as pessoas que cometem o suicídio pertenciam a esse grupo, ou pertencem. Ele presumiu que poderia ocorrer nessas pessoas, palavras do Freud, né, vastas desfusões de pulsão, onde foram liberadas quantidades excessivas da pulsão de destruição voltada para dentro. Essa desfusão da pulsão, ou desfusão pulsional, ela vai fazer com que haja um acréscimo das pulsões destrutivas no supereu. Eu não sei se ficou claro, né? Deixa eu ver se consigo. Por exemplo, essa desfusão tem uma explicação que eu anotei. Ele fala o seguinte: para ocorrer a substituição dos objetos, a pulsão tem que se desligar dos objetos aos quais se encontra fixada. Esse processo, que é o mesmo da identificação, se repete indefinidamente na sublimação. Então, por exemplo, na sublimação eu tenho uma angústia, uma dor, um sofrimento, aí eu escrevo uma poesia, faço uma música, pinto um quadro, pinto a parede, vou estudar, faço pesquisa, sei lá, vou me enfiar em alguma atividade, em algum outro objeto que seja útil para mim e para mais pessoas, né? Então, na sublimação, ele fala, né, se repete indefinidamente na sublimação, ele não é do Freud, isso aqui é uma explicação de um outro da internet.
Se jogar lá, pesquisar, você acha. Acarretando, como vimos, uma desfusão pulsional que resulta no acréscimo de pulsões destrutivas no supereu. Então, a sublimação, você consegue, por exemplo, pegar aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento, transformar numa obra de arte, num projeto que é bom para todo mundo, mas, por outro lado, você continua com o aumento dessa pulsão destrutiva, porque você não resolveu o problema, você só deu uma aliviada. Não sei se ficou claro. A gente pode falar mais sobre isso se você quiser perguntar, se quiser se aprofundar. Abre aspas. Tais pacientes não podem suportar o restabelecimento através do nosso tratamento e lutam contra ele com todos os meios disponíveis. Mas precisamos admitir tratar-se de um caso que ainda não conseguimos esclarecer completamente. Fecha aspas, Freud. E o objetivo da análise qual é? É trazer esse auxílio ao eu neurótico de quem busca análise. Esse eu não consegue cumprir a tarefa que o mundo externo, o mundo lá de fora, com as pessoas que fazem parte dele, que impõem a cada dia, no trabalho, em casa, no transporte público, na faculdade, na vizinhança, na escola, na rua, na comunidade, o caramba, quatro, onde tem gente. As ferramentas para esse bom convívio, que são tolerância, suportar as diferenças entre as pessoas, ela está soterrada por um supereu cruel e avassalador. A energia sugada dessa pessoa, quando ele tenta, de maneira frustrada, se defender dessas exigências do id. Esse sujeito está desordenado mentalmente, pelas constantes invasões do isso, do id, que vem do inconsciente, essa quantidade de pulsão. Ele vai no automático, nesse impulso que pulsa o tempo todo e que puxa ele para algum lugar. Ele não consegue juntar Lé com Cré. São contradições que se dão por conflitos não resolvidos e por dúvidas não esclarecidas, segundo Freud. Convidamos o eu do analisando a fazer parte da análise, elaborando as questões. Então vamos falar mais sobre isso. Falar mais sobre isso é elaborar a questão. A gente convida esse eu do analisando a elaborar melhor as questões, a falar mais sobre isso. Isso vai ajudar, vai contribuir ele a resolver esses seus conflitos, a esclarecer dúvidas, a não temer mais aquele pai que já está morto, ou aquela mãe que já está idosa, e você já está com seus 50 anos com medo daquela mãe idosa, que vai brigar com você, né? Se você comprar um sapato novo. Bom, o analisando, a gente já disse, ele transfere a autoridade do superior para o analista. É a transferência, certo? Momento de confiança, segurança que existe entre ele e o analista. E essa é uma forma, né, que a gente encontra para motivar essa pessoa na luta contra essas exigências absurdas do inconsciente e, de uma maneira, poder vencer essas resistências que aparecem durante esse processo. Já estamos acabando. Então, o reestabelecimento da ordem no eu do analisando vai se dando durante a investigação dos conteúdos, desses anseios que se fixaram no inconsciente e das críticas e oposições que fazem parte também, que estão presentes na mente desse ser. O analista, nessa posição de pai ou mãe, de professor e educador, ainda o melhor modo, a melhor posição é a de analista, fará esse trabalho de restabelecer o eu. É a função dele. Vai transformar
de alguma maneira ou de outra, né, vai contribuir para que haja essa transformação do que estava inconsciente, recalcado, inconsciente. O paciente, o analisando, tem tudo para estar do lado do analista. A necessidade dele de melhorar é motivada pelo sofrimento e o interesse que vai surgindo a partir dos ensinamentos, dos mistérios revelados na análise. E aí essa análise ela tem todo esse poder de ser boa, de ser positiva, de gerar essa mudança, mesmo diante de todo esse problema, essa dificuldade que a gente falou. Mesmo existindo essa possibilidade da transferência negativa, que vai fazer com que o camarada luta contra a própria análise dele. A resistência de recalque do eu também é outra forma de resistir. O que vai acontecer? O desprazer por ter se exposto ao analista, ao trabalho de análise e esse esforço para elaborar tudo isso, seja reviver todos os traumas, elaborar cada passagem, né? Que é recordar, repetir, elaborar. Esse é o processo da análise. Vai surgir a partir daí um sentimento de culpa ligado ao superior e a necessidade de ficar doente, motivada pelas profundas alterações em sua economia pulsional. Estamos acabando, esse é o penúltimo slide, calma, vamos chegar no final, que até o final temos novidades. Quanto ao período de vida, ela se manifesta durante a primeira infância, a neurose, até o 6º ano de vida. O sintoma pode aparecer, vir à tona na vida adulta. Na infância, pode até passar despercebido. Abre aspas, as neuroses são afecções do eu, e não é de admirar que o eu, enquanto frágil, inacabado, incapaz de resistência, fracassasse em lidar com tarefas que, posteriormente, conseguiria resolver brincando. Fecha aspas, Freud. Por exemplo, essas excitações do mundo exterior, que operam como traumas, né, os gatilhos, o eu desamparado se defende dessas ameaças por meio de fuga, de recalque, que logo se mostram ineficazes e que significam restrições duradouras no desenvolvimento futuro. Ninguém é poupado desses eventos na infância, desses traumas da infância e o seu respectivo recalcamento. Em poucos anos, esse ser humaninho entra num período de humanização do ser, de civilização, de aculturação, aculturamento. Essa tarefa de desenvolvimento cultural humano, ela tem a ajuda dos pais, os mesmos que vão contribuir para aquele super-eu cruel, avassalador, hostil, onde haverá inevitáveis limitações das atividades do eu, por meio das proibições e punições, forçando dessa forma a formação de recalque. E para finalizar, olha que coisa maravilhosa que o Freud fala. A influência cultural, abre aspas, a influência cultural é um dos condicionantes para a neurose. Um bárbaro pode ser mais sadio que um homem civilizado. Olha que coisa bárbara, no bom sentido que o Freud falou. O eu poderia ser mais poderoso e desinibido, mas é hostil à cultura. Para o Freud, e eu vou num próximo programa falar um pouco mais sobre isso, sobre amor, sexo, sexualidade para psicanálise. Estou até com material aqui. Esse livro. Amor, sexualidade, feminilidade. Talvez não no próximo, ou talvez no próximo, em algum momento eu vou falar sobre isso. Tem outros livros na sequência. Mas o sexo é o centro da neurose. Para o Freud, os sintomas da neurose são invariavelmente uma satisfação substitutiva de algum anseio sexual ou medidas para impedir isso. E existe um compromisso entre essas duas partes, o anseio e o impedimento.
A maioria dos anseios da vida sexual não são somente eróticos, mas da combinação entre porção erótica com porção de pulsão de destruição. Para o Freud, as pulsões que se apresentam fisiologicamente como sexualidade têm um papel fundamental na causação das neuroses. Pode ser exclusivo, talvez. E vale aqui, né, um apontamento de que a sexualidade, na verdade, é a função que por mais tempo e por mais energia, por mais tempo e por mais energia gasta, que destinaram para o seu repúdio, para o seu rechaço, para o seu impedimento, que qualquer outra função existente no ser humano. Certo? Então, eis aqui um grande problema para a humanidade. Lidar com a sexualidade, certo? Bom, terminamos aqui. Eu agradeço para quem escutou, para quem escuta, para quem está chegando agora. Eu tenho uma página no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook. Quem tiver interesse pode acompanhar, pode fazer pergunta, pode curtir, pode compartilhar, pode dar sugestão, que eu estou aberto também. Quem tiver interesse em fazer análise, eu faço também análise, esse é o meu trabalho. Eu trabalho como analista clínico, psicanalista clínico, é isso que eu gosto de fazer. Eu faço programa porque eu estudo, isso me ajuda no meu trabalho como analista, é óbvio, e também divido aqui com quem gosta. As minhas viagens e os programas são baseados em textos e tal. Eu li o livro da Editora Autêntica, Compêndio de Psicanálise, que eu acho que vale a pena quem tiver interesse em adquirir. Bom, é isso, muito obrigado e ficamos até uma próxima oportunidade. Valeu e até mais.